Bom, primeiramente, bom dia. Estamos começando mais um dia da nossa jornada do BPGF UERJ. Hoje iniciaremos os trabalhos com o aluno Julian, que é doutorando, e é orientado pelo professor Marcelino. Julian, você tem 15 minutos para apresentar, depois 5 de perguntas. Fica à Beleza, vontade. obrigado. Bom, amigos, bom dia a todos. Como já mencionado, me chamo Julian, meu orientador é o professor Marcelino. Eu trabalho lá no LIETA, no laboratório junto com o professor Marcelino, a professora Catarine. E o título da minha pesquisa é Avaliação do Material Particulado em Suspensão e da Qualidade do Ar em Ambientes Escolares aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu queria começar falando um pouquinho para vocês sobre o que a gente entende como material particulado. Como está descrito aí, uma mistura complexa de sólidos, líquidos, e que vão variar assim, em composição, tamanho, que é algo importante para a gente, e vai depender também das fontes de emissão que a gente consegue identificar. Quando a gente fala em fontes de emissão, nós temos aí as fontes naturais, como, por exemplo, aerossol marinho, solo, cinzas vulcânicas, e as fontes antropogênicas, resultado aí de todo o nosso comércio, indústria, tráfego de veículos, enfim. É possível, inclusive, dentro do trabalho, fazer essa identificação das fontes. Em relação ao tamanho, por que ele é importante para a gente? Na literatura, a gente costuma ver essa separação entre o material particulado, que a gente chama de MP10, que tem um diâmetro aerodinâmico médio, que varia entre 2,5 e 10 micrômetros, também conhecido como material particulado inalável, e esse material particulado, ele vai se depositar nas nossas fossas nasais, na nossa traqueia, e o que a gente vai ter aqui, como resultado, é uma irritação, talvez, dessas vias, O problema, na verdade, assim, o mais grave seria o material particulado 2,5, que a gente também conhece como respirável, que tem um diâmetro médio aí abaixo de 2,5 micrômetros. Por que ele seria um pouco mais prejudicial? Porque ele é capaz de atingir até mesmo nossos alvéolos pulmonares e assim circular na nossa corrente sanguínea. Logo, dependendo dos elementos químicos que estão associados a esse material particulado, a gente pode ter o desenvolvimento de algumas doenças graves, como problemas cardiovasculares, problemas neurológicos. Então, já existem muitas pesquisas tentando fazer essa correlação. E por que o estudo vai ser feito em escolas, com crianças? Porque crianças constituem o público-alvo mais vulnerável, A criança ela tem, durante natureza, uma atividade física muito mais intensa do que os adultos. Com isso, o volume de ar que passa pelo pulmão das crianças é bem maior do que de um adulto ao longo do dia. E a criança, obviamente, passa uma parte do dia na escola, por isso que a pesquisa foca nesse local e nesse público. Até mesmo pelo fato das crianças ainda estarem numa fase de formação de órgãos, e logo, por isso que elas constituem um grupo mais vulnerável em relação a isso. Logo, a minha pesquisa ela passa por alguns detalhes, dentre eles, como já existem diversos trabalhos na literatura, que vão tentar associar os metais presentes no material particulado e como isso afeta a questão do desenvolvimento intelectual das crianças. Existem trabalhos que vão tentar identificar, porque até hoje não se sabe, a gente sabe que é um número cada vez maior, crescente, de crianças que desenvolvem déficit de atenção, TDA, TDAH, mas ainda não se sabe a origem disso. Então, já existem também alguns trabalhos que tentam fazer uma correlação entre essas dificuldades, ou seja, uma dificuldade de aprendizagem com o material particulado. E aqui no laboratório, como a gente trabalha com fluorescência, essa é uma das técnicas, dentre diversas, que permitem a gente fazer essa análise dos elementos químicos presentes no material particulado. Então, enfim, acho que isso aqui fecha um pouquinho do que envolve a minha pesquisa. Agora eu vou falar um pouquinho mais dos materiais e da metodologia que a gente pretende usar para poder fazer essa análise. Nós, para poder fazermos a coleta do material particulado, lá no laboratório a gente tem um impactador, que é portátil, a gente pode levar para onde a gente quiser, e repare que esse impactador ele é dividido em estágios, Cada disco desse representa um estágio. E para que serve isso? Basicamente para poder fazer essa separação do diâmetro do particulado. Então, por exemplo, na nossa classificação lá, aqui do estágio 10 ao 13, a gente teria o material particulado 10, e aqui do 1 ao 9, a gente teria o material particulado 2,5, por exemplo. Então, na hora de fazer análise, eu sei de qual diâmetro eu estou, em qual diâmetro eu estou avaliando. E como que ele faz essa separação? Basicamente, se faz pelo diâmetro do orifício por onde o ar vai passar. Então, o ar é puxado por uma bomba de vácuo, então esse ar vai passar por esses discos, e a cada estágio esse orifício diminui, Então, no primeiro estágio, as partículas mais pesadas vão impactar no meu filme, no meu filtro, e as mais leves vão conseguir contornar e ir para o próximo estágio. Só que no próximo estágio esse diâmetro diminui. Daí, por uma questão de equação de continuidade, como o diâmetro diminuiu, a velocidade das partículas vai aumentar. E aí, no próximo estágio, que elas conseguiram passar,
as mais pesadas vão novamente ficar, né, no filtro, e as mais leves vão conseguir ir para o próximo estágio, e assim sucessivamente a cada estágio você diminui o diâmetro e vai, né, selecionando um diâmetro, né, área dinâmica da partícula cada vez menor. Então é assim que funciona o nosso impactador, né? Aqui eu trouxe para vocês o filtro, né, o resultado de um teste que nós fizemos no laboratório, e aí eu dei uma ampliada para poder ver como é que fica o filme, né, o nosso filtro, e é nessa mancha escura, né, que está presente o nosso material particulado, e é ali que a gente vai fazer a análise por fluorescência. Para fazer essa análise, no laboratório nós temos alguns espectrômetros de fluorescência de raio-x, Artax, Epson, M4 Tornado. Eles têm, né, características diferentes em relação à potência, em relação ao diâmetro do feixe de análise. O M4 Tornado, por exemplo, é o único que nós temos lá que é capaz de fazer uma análise em vácuo, né? Ele produz vácuo e consegue fazer análise sem a presença do ar ali. Então, enfim, qual é o nosso objetivo dentro desse, né, o que esses aparelhos fazem? Eles possuem uma fonte para poder conseguir excitar o meu filtro, né? Esse filtro tem diversos elementos. Quando eu conseguir fazer a excitação, vai ocorrer a fluorescência e o detector vai fazer, né, um gráfico para mim, semelhante a esse, onde eu vou conseguir identificar quais são os elementos químicos presentes ali. Aqui eu quero falar um pouquinho, né, dessa parte, pelo menos um básico, para a gente entender o que a gente está buscando ali dentro, na questão da fluorescência. No caso, né, dos nossos espectrômetros, né, você pode fazer essa excitação por partículas carregadas ou por radiação. Só que os nossos espectrômetros utilizam raio-x, né? Ou seja, você tem um elemento químico presente ali no material particulado, eu vou utilizar o raio-x para poder, né, fazer a excitação desse elemento. Quando eu conseguir, então, né, que um elétron seja liberado desse átomo, vai surgir uma vacância que vai ser preenchida aí por um outro elétron, né, de um nível energético superior. A questão é que quando ocorrer essa transição, vai, né, surgir um fóton, vai ser emitido um fóton que a gente chama de raio-x característico. Por quê? Porque cada elemento químico, né, emite um fóton com uma energia específica dele. Então, quando eu consigo detectar esse raio-x emitido pelo elemento químico, é uma forma de eu conseguir identificar, né, que elemento é aquele, é como se fosse um DNA, uma assinatura daquele elemento que emitiu aquela energia. Somente ele libera aquela energia, né, naquela transição. É claro que não é tão simples, né? A gente sabe que existem diversas transições, que algumas são proibidas, enfim, princípio de exclusão de Pauli, por aí vai. Mas esse slide aqui, na verdade, que eu quero mostrar para vocês é uma nomenclatura que a gente utiliza, né, para poder fazer análise lá do gráfico. Na nomenclatura que a gente utiliza, toda vez que você conseguir fazer, né, uma emissão, toda vez que o elétron, né, for liberado do elemento químico, for liberado da camada K, a transição pode ocorrer da camada L para K, e quando isso ocorrer, a gente chama isso de K-alfa. Então, K-alfa é toda vez que a transição ocorre, né, do L para o K. K-beta, do M para o K. K-gama, do N para o K. E assim sucessivamente. É claro que são eventos probabilísticos, né, e na prática, o que a gente pode dizer aqui é que, sei lá, 99% das emissões serão de K-alfa ou K-beta. É isso que a gente vai identificar, de fato, no gráfico, né? Inclusive, é 5 vezes mais provável, aqui em média, né, é 5 vezes mais provável você ter emissão de um K-alfa do que de um K-beta. Agora, vamos lá. Dependendo do elemento químico, né, do número atômico dele, e dependendo da fonte que eu tenha, eu não vou conseguir fazer a excitação de um elétron que esteja na camada K. O chumbo, por exemplo, precisaria de muito mais energia do que, né, os espectrômetros que nós temos lá. Com isso, o máximo que eu consigo fazer de excitação no chumbo seria, né, na camada L. Mas a nomenclatura é semelhante, ou seja, se a emissão, né, ou se a transição ocorrer da camada M para L, eu vou chamar isso de L-alfa e de L-beta. E como é que eu vou conseguir identificar, né, se foi emissão da camada K ou da camada L? Porque essa transição, né, ela é quase que igualmente, né, vamos dizer assim, ela é praticamente idêntica em termos de probabilidades, ou seja, é tão provável conseguir uma emissão de L-alfa quanto de L-beta, né? Então, nos gráficos, os picos estariam mais ou menos na mesma altura, enquanto na emissão de linha K, a característica que você vai encontrar é que esteja um numa altura e o outro ali em torno de 20% da emissão da linha K. Daí, o que eu quero mostrar para vocês? Né? Um pouquinho da nossa fonte. Como eu falei, a gente utiliza né, uma fonte de raio-x, ou seja, vão ter elétrons aqui sendo emitidos pelo cátodo em direção ao anodo, e ali a gente utiliza, né, um material aqui na frente do anodo para que ocorra, né, a emissão de raio-x. Esse material pode ser de molibdênio, pode ser de ouro, de prata, tungstênio, enfim, existem diversos, né, anodos aí nos espectrômetros. No nosso caso lá, eu vou mostrar para vocês como é que a gente identifica, né, já, mas no nosso caso, toda vez que você, né, por exemplo, colocar diretamente aqui
detector apontando para esse tubo de raio-x, Juliano, você já encontraria um espectro desse tem mais tipo. 5 minutos, tá? Beleza, um espectro desse tipo, né? O que nós estamos vendo aqui? A gente está vendo dois tipos de interação, né? A interação dos elétrons do cátodo com os elétrons do orbital, né, do material que está no anodo, que vai formar esses picos, né, que é a nossa fluorescência, e um espectro contínuo, que na verdade é resultado da interação do elétron do cátodo com o núcleo do elemento químico que está ali no nosso anodo. O que nos interessa aqui principalmente é essa parte discreta, né? Porque você vai ver que aqui um gráfico indica a energia desse fóton. Então, por exemplo, aqui eu tenho 17,5 e 19,5 mais ou menos, né? E aí nós temos lá no laboratório uma tabela que indica para a gente os valores para cada elemento da emissão da linha K, na linha superior aqui, e aqui na parte inferior, qual seria o valor da energia emitida na linha L. Então, como eu estou vendo que isso aqui é emissão de linha K, pela configuração dos picos, né, um grande e um pequeno, eu vou aqui na linha superior procurar onde estão esses dois números, 17,5 e 19,5. Eu vou chegar aqui e vou achar o molibdênio, 17,48, 19,61. Isso indica que eu tenho lá no meu anodo o material que é o molibdênio, então a gente não vai dizer que o nosso tubo, né, tem no seu anodo o material molibdênio. Já a parte, né, do contínuo que aparece lá no nosso espectro, isso é resultado do Bremsstrahl, ou seja, o elétron lá do cátodo interage com o núcleo, vai ser espalhado, e nesse espalhamento você vai ter energia, né, de todos os valores possíveis, por isso você tem aí um espectro contínuo. Então, toda vez que a gente fizer essa análise, é comum você identificar, né, você ver esse tipo de espectro, né, ou seja, uma parte contínua combinado ali com uma parte discreta. Agora, falando da interação desse raio-x da fonte com o material particulado que está lá no meu filtro, a gente espera até 3 possibilidades dessa interação, né, já conhecidas por todo mundo. Espalhamento incoerente, o espalhamento coerente do fóton que vem lá do raio-x do tubo, e absorção fotoelétrica no material, que é o que me interessa, né? Que é o que me interessa. Eu estou aqui, né, interessado na fluorescência. Existe a possibilidade de formação de pares? Não com a energia que a gente está utilizando aqui, tudo bem? Então, ou seja, qual é o que eu preciso que aconteça para poder fazer a análise? Basicamente, eu tenho a fonte de raio-x, que vai interagir, né, com os elementos químicos presentes lá na minha amostra, interagindo, né, ocorrendo absorção fotoelétrica. Um elétron vai ser ejetado, vai ocorrer a transição eletrônica, ou seja, vai ocorrer a emissão de um fóton de raio-x, e aí eu vou conseguir fazer a contagem desses fótons e assim identificar quais elementos estão presentes na minha amostra. Aí eu trouxe para vocês, né, um espectro real daquele filtro que eu mostrei para vocês no laboratório. E aí aqui eu quero, né, chamar a atenção de alguns detalhes. Primeiro, os picos estão presentes, né, a gente tem uma linha de base aqui, mas os picos estão presentes, como vocês estão vendo aqui e aqui. Agora, no final desse espectro, repare que existe um pico fino e existe um mais largo. Na realidade, isso aqui é fruto do espalhamento coerente do feixe de raio-x, né, lá do nosso anodo, com a amostra. Porque eu estou vendo aqui 17,5, mais uma vez, e 19,5. Então, esse é o valor para o molibdênio. Mas isso, na realidade, não está na minha amostra. Isso é o espalhamento coerente, né, sem perda de energia, que o fóton sofreu, ao interagir com a minha amostra. E esse outro pico, que é um pouco mais largo, repare, ele é fruto do espalhamento incoerente, né, com perda de energia. Então, na realidade, esses picos que aparecem aqui no final, para a nossa análise em si, eles não interessam, mas você tem que ter consciência de que vai estar presente, mas não está na sua amostra. Ele é tudo fruto de espalhamento para a gente. Claro, em outros trabalhos, em outras pesquisas, isso é importante, mas para o meu trabalho aqui, pelo menos, não. Aí aqui você tem os outros picos onde a gente vai começar a identificar, né? Zinco, ferro. Agora, o que chamou a atenção nesse caso específico foi a presença forte de cloro, né? E a gente pensou, pô, por que tem tanto cloro? Tudo bem que a gente está numa região costeira, existe questão do aerosol marinho, mas foi, né, fora do normal, né? Quando a gente fez então, a análise na parte em branco, ou seja, pegou um filtro em branco para poder fazer a análise, a gente encontrou esse espectro, né? Ou seja, um espectro onde você tem ali a linha de base, não tem picos, aqui é fruto do espalhamento, não nos interessa, e mais uma vez, olha quem aparece, o cloro. Logo, a gente percebeu que o filtro de PVC, que era o filtro que a gente tinha disponível lá inicialmente, não era um filtro interessante para a nossa pesquisa, porque, obviamente, iria, né, alterar a nossa análise, iria perturbar a nossa análise. Logo, a gente trocou o filtro por um outro material de acetato de celulose, e aí, quando a gente fez a análise do branco, a gente viu que esse aqui, ok, porque você tem ali a linha de base, você tem aqui o espalhamento, mais uma vez, vai sempre aparecer, mas não é interessante para a nossa análise, e você pode até falar, mas tem um picozinho lá no início. Ok, mas esse picozinho que está lá no início, quando você analisa, é um pico de argônio, que está presente em 1% mais ou menos aí na atmosfera. Logo, isso que aparece no gráfico, mais uma vez,
não é um elemento químico que está presente no particulado. É um elemento químico que está presente ali na atmosfera, no ar ao redor do meu filtro, né? E aí a minha fonte, provavelmente, quando interagiu com o argônio ali na atmosfera, ocorreu a fluorescência e o meu detector conseguiu, né, identificar ali a presença de argônio. Então, isso aqui para a gente também não é problema. Se a gente tivesse feito essa análise, por exemplo, lá naquele espectrômetro, o M4 Tornado, onde eu consigo fazer vácuo, é provável, né? Provável não, certamente a gente teria esse pico aqui, né, subtraído do nosso espectro. Então, amigos, eu acho que, como conclusão, como resultado, eu acho que eu não preciso nem dizer que a pandemia pegou em cheio o meu trabalho, né, meu objetivo. Eu vou trabalhar em escolas, o colégio onde eu trabalho é o Pedro II, ficou fechado desde abril do ano passado, ou seja, está voltando nessa semana as aulas. Então, eu realmente vou conseguir fazer a pesquisa no meu objetivo final, que é em escolas, a partir do próximo ano, mas, obviamente, a gente não ficou parado, a gente fez um projeto piloto para testar a metodologia, foi, inclusive, né, uma monografia desenvolvida pelo aluno Vinícius, em parceria. Então, a gente fez aqui o quê? A gente pegou toda a ideia, pelo menos, da captação do ar, enfim, da análise, lá na refinaria, nos arredores, né, nos arredores da refinaria de Duque de Caxias. Inclusive, o trabalho que foi desenvolvido foi, né, foi oferecido, né, para ser apresentado lá no INAC, foi aprovado e está durante essa semana lá em exposição com esse post aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, por fim, eu quero agradecer ao professor Marcelino pela parceria, por ter abrido as portas, por me conduzir de forma brilhante, professora Catarina, que sempre contribui conosco lá no laboratório também, professor Joaquim, do Instituto Politécnico, que ofereceu para a gente o impactador, e sem isso, obviamente, a gente não conseguiria desenvolver essa pesquisa, e todos os outros órgãos que, de alguma maneira, contribuíram aí com o maquinário que nós temos lá. Então é isso, amigo. Obrigado. Não Muito vou obrigado, falar, Julian. porque... Muito obrigado, belíssima apresentação, parabéns. Valeu. Vamos às perguntas. Alguém tem uma pergunta para o Julian? Cara, eu tinha uma pergunta, mas você respondeu no final. Isso é quando a gente faz parte. Foi muito bom, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Se tiver alguma coisa no chat, olha para mim, porque eu estou com a tela cheia. Não Sim. A galera tá te dando parabéns. Valeu, obrigado. Natália, Diogo, Carlos. Bom, acho que não tem nenhuma pergunta. Alguém falou? João Paulo? Isso, desculpa, Rodolfo. Esqueci de levantar a mãozinha. Vai lá, manda ver. Bom dia, Júlio. Parabéns aí pela sua apresentação. Obrigado, João. A minha dúvida era o seguinte, vocês aí do laboratório têm plano de aplicar isso em mais algum outro ambiente, alguma outra escola, por exemplo, alguma coisa assim no futuro? Então, por enquanto, ele é um pontapé inicial, né, João? Porque aí eu preciso de mais, né, de mais material humano para conseguir ampliar isso para diversas escolas. Então, por enquanto, como eu sou do Pedro II, o Pedro II já conta com escolas em diversos pontos do Rio de Janeiro, como, por exemplo, tem Pedro II Tijuca, Centro, São Cristóvão, o Maitá, Realengo, né, Niterói, Duque de Caxias. Então, a gente já tem uma amostra bastante espalhada. Agora, para conseguir expandir isso, né, para outras escolas, a gente precisaria, né, de material humano aí que contribuísse com o trabalho. Então, para esse momento, não, mas para, como você falou, para a pesquisa futura, ele pode ser um pontapé inicial, essa é a ideia, inclusive, né, para que isso aí continue se desenvolvendo em outros ambientes, outros estados, por aí vai. Entendi. Obrigado. Valeu. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado, João. Certo, Julian, mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu, vou fechar aqui. Valeu. Vamos dar seguimento. A próxima é Yasmin Nascimento.